cumprimento, né? Amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu me encontro aqui, né, na igreja, na igreja Deus é Conosco, aqui no bairro 9 de Julho, Zona Leste, subindo próxima a São Mateus, né? E hoje de manhã o Senhor falava muito forte comigo, como eu estava escutando aquele louvor de A Metade de Filho, da cantora Arielle Bonatti. E o Senhor falava muito forte comigo a respeito não deste caso em si, mas de um caso em que a gente vê, né? Quantas mulheres, né, têm sido abusadas, torturadas. E a Bíblia nos relata essa história, né? Então, esse negócio de abuso já vem de anos, já vem, né, de séculos aí. E se você acha que os olhos do Senhor não têm visto, não têm contemplado ou amado, Ele tem visto sim. Você pode até perguntar se Deus existe, por que Deus permite estas coisas, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos escolhas. Eu estava falando ontem à noite com um rapaz, né? Ele perdeu a mãe dele, né? E quando a mãe dele faleceu, ele passou a julgar, a culpar a Deus por ter levado a mãe dele. E com isso, hoje em dia, ele é uma pessoa depressiva, é uma pessoa atormentada por demônios, porque ele relata, né, que ele ouve a voz da mãe dele. E muitas das vezes, ali no CTA, ele dormindo, ele acorda gritando, até mesmo acordado, ele começa a gritar, começa a surtar, né, por não aguentar ouvir a voz da mãe dele, né? Por mais que a gente fala que são demônios ali, que ele tem que se entregar ao Senhor. Antigamente, alguns tempos atrás, ele ia para a igreja e chamava demônios, né? E ele falava muito de Satanás ali. Hoje, né, aos pouquinhos, o Senhor, né, tá entrando na vida dele de acordo com que a gente vai dando legalidade ao Senhor, o Senhor vai agindo nas nossas vidas, né? E hoje ele diz que está com sede, que ele quer realmente se entregar ao Senhor, né? E a gente vê, né, esses relatos aqui que a gente vamos meditar um pouquinho, de acordo com o que o Senhor vai falando, eu vou falando com vocês, né? A gente vê que isto não está fora das nossas igrejas. Pessoas que têm cargo, pessoas que estão acima, né? Muitas delas passam a oprimir, a humilhar, a falar coisas, né, que por ser um líder espiritual não deveria. Isso não é somente na igreja, na macumbaria também, né, em outras religiões também. Isso quer dizer, essa maldade do ser humano de oprimir tá grudada no coração de muitas pessoas, não só de pessoas que não conhecem o Senhor, não é só pessoas que, né, mas de patrões, de pastores, de missionários, de feiticeiro, né? A gente tem tanto relato na mídia de pastores que abusou, de pai de santo que abusaram de pessoas. Então, assim, esse negócio de oprimir, de abusar das outras pessoas, a gente vê acontecendo, de mulheres que, né, mulheres que são torturadas pelos próprios maridos. Muitas das vezes, né, a tortura, o abuso, não é somente sexual, não é somente você aprisionar a pessoa, mas também de palavras, né, palavras que machucam, palavras que ferem, e a pessoa passa a carregar, né, a vida inteira dela e muda. Ela passa a não viver, ela passa a viver amedrontada. Muitas das vezes tem pessoas que têm depressão por passar por essas situações, e tem pessoas que já passaram por essas situações e passaram a carregar a vida inteira delas, né? A gente vai ver aqui, perdão, o celular quase caiu aqui, né? Em 2 Samuel, capítulo 13, vai falar de uma jovem muito bonita, né? Ela não era uma mulher qualquer, não era uma empregada doméstica, como nós estamos acostumados a ouvir histórias, né, de mulheres, né, que trabalham em outras casas, mulheres, né, que cuidam de lares, né, mulheres que deixam, né, os seus afazeres de casa ali, deixam muitas das vezes seus filhos na creche, no colégio,
os seus filhos com o marido, os seus filhos até mesmo, né, sozinhos ou com outras pessoas, né, para poder levar, né, alimento para o seu lar, né? E muitas delas ou passam com o patrão ou passam, né, com o próprio marido ali. Essa jovem não era uma mulher qualquer, pelo contrário, ela era a princesa, filha de rei. E nem por isso, né, ela deixou de passar por essa situação. Isso quer dizer, o que você, o que nós tivemos que passar, amado, é para mim, é para você passar. Não tem como eu e você querer questionar o Senhor, né? Porque o Senhor, Ele não entrega fardo com o qual nós não possamos suportar. Tudo o que acontece na nossa vida, né? Tem coisas que acontecem porque o Senhor já tinha traçado, tinha que passar para me adquirir futuramente experiência. Mas tem coisas, né, que eu procurei. No caso, esta mulher que a gente vai ler, ela não procurou passar por isso. Pelo simplesmente era uma mulher dada, era uma mulher que gostava, prestativa, gostava de ajudar as outras pessoas. Era uma mulher virtuosa. E muitas das vezes existe coisa que nós passamos que a gente não tem culpa, né? Mas como eu falei, tem coisas que o próprio Senhor e vai querer questionar Deus, né? Eu vejo muitas pessoas falando, se Deus existe, por quê? E será que Ele não vê pessoas sendo mortas? Pessoas passando por isso, passando por aquilo, olha como está o mundo, né? Só que o pecado já está no mundo. A diferença é o que você vai fazer mediante a situação com a qual eu e você estamos vivendo. Eu moro lá no CTA. Tem pessoas ali que têm condições. Como assim condições? Tem pessoas lá que recebem benefícios, não só um, mas diversos benefícios. E além de tudo, fazem até bico. Só que está acostumado a ficar em CTA. Por quê? Porque não precisa pagar contas, né, de água, de luz, né, ter responsabilidade. Pegar seus dinheiro e gastar tudo com cachaça, com droga. Isso não é vida. O governo quer isso, que você fica preso no sistema. Mas o Senhor quer te libertar e está te libertando hoje desse sistema. A gente vai ver aqui no capítulo 13 de 2 Samuel, o versículo aqui, ó, 12 e o 13 apenas. Porém, ela lhe disse, perdão, irmãos, é o capítulo 11 e o 12, tá bom? E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal coisa. Aqui a gente vai ver uma princesa, uma mulher, uma jovem, uma adolescente ali talvez, chamada Tamar, né? Era uma das filhas, a filha única de Davi. Sabemos que Davi ali foi chamado, né? Foi ungido ainda quando ele era pastor de ovelhas, né? O Senhor já tinha destituído Saul do trono, do reinado, tinha rejeitado as obras, o reinado de Saul, né? Porque o povo decidiu, né, que queria se igualar com as nações ali, com as outras nações, porque era o Senhor que governava, que reinava em Israel. E o povo passou a sentir inveja e passou a desejar, né, o que as outras nações desejavam. Até o Senhor escolher Davi. Davi foi levantado, a gente já sabe, né, da história de Davi, era desprezado, tal, né? Aí o Senhor leva para o palácio. Saul ali passa a contemplar e ver que Deus era com ele, passou a temer, né? O próprio ele já logo entendeu que ele seria o sucessor dele. Então Saul, tomado por sentimento de ira, de revolta, né? Porque ele estava ali representando Caim e Davi e Abel, porque você já tinha rejeitado, né, Saul ali. Então ele começa a perseguir Davi. Davi então passa a fugir de Saul, né? Davi passou por diversas situações. Se você for ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, né, antes de ele ser rei, né, ele passou por diversas situações constrangedoras e situações com as quais ele não tinha buscado,
né? O escolhido vai passar por situação que desagradante, uma situação que a gente chega até pensar, por que disso, Senhor? Por que daquilo? E sempre Davi, alegre, glorificava o Senhor até chegar o tempo, né, da exaltação de Davi. Saul ali, ele tira a própria vida, né? Seus filhos, seu soldado, a nação, né, são mortos e tomada pelo exército inimigo. Beleza. Sabemos que Davi, então, toma posse e Deus começa a executar diversas vitórias através de Davi. E o povo entende, né, que Davi é o escolhido do Senhor. Beleza? Davi já estava no trono. Né? Um belo dia, eles estavam em guerra. Davi, então, decide, né, tirar férias, como muitos. Né? Vou tirar uma simples... Dizer aí que está o perigo, amado. Porque quando ele foi para a sacada, ele viu uma certa jovem ali tomando banho. Né? Ele não quis nem saber quem era o marido. Chegaram até a falar para ele que era a mulher de Urias, soldado fiel de Davi. Davi vai e deita com ela. Ela engravida, aí ele começa a bolar um plano para matar o marido, até que consegue matar, né, Urias. Urias então é morto, ele traz Betseba para morar com ele. A criança morre, ele se reconcilia com o Senhor, né? De imediato que ele se arrepende dos atos dele ali, o Senhor o perdoa. Só que a espada não ia sair. Ele tinha plantado algo e teria que colher esse algo, né? O pecado é gostoso, é prazeroso, o ruim são as consequências que nós temos que carregar pelos nossos erros. O pecado do salário é o que? É a morte, a degradação, a destruição, choro, luta. E quando nós estamos cometendo pecado, a gente não pensa nessas coisas. Você pensa no prazer momentâneo. Você esquece que você pode perder a sua família, seu emprego, sua esposa, seus filhos. A gente não dá atenção para essas coisas no momento que estamos pecando ali. Só queremos, né, satisfazer o nosso desejo da carne. Satisfez, aí vem o remorso, a culpa, né, a vergonha, né, e a consequência, né, de uma separação, de ser expulso do trabalho, né, de as pessoas olhar e você não ter mais palavras, não ter mais dignidade e respeito de ninguém, por causa daquele pecadinho gostoso que foi praticado. Davi, então, passado um tempo, Davi, né, começa a passar a luta dentro de casa, que era a espada do Senhor. Seus filhos passaram a enfrentar seu pai pelo erro. Todo pecado é descoberto, uma hora é descoberto cedo ou tarde. Nada que eu faço, que você faz às escondidas, vai ficar às escondidas. Uma hora o Senhor vai te trazer à tona. É aí que vem a cura. Davi, então, passa a ter que fugir, porque um dos seus filhos, né, deseja seu trono ali, o seu lugar ali, né? Um dos seus filhos passa a se deitar com as suas concubinas ali, né, até o momento. Mas antes disso, né, por ele ter dezenas de mulheres, a gente vê homens, né, querendo ter diversas mulheres, né? Davi até que tinha cacife para bancar todas elas, né? E você, será que você vai ter cacife para sustentar? Porque fazer filho, dizer, né, que é homem é fácil. Agora, mostrar que é macho o suficiente para honrar as mulheres e os filhos com as quais elas não fizeram sozinhas, precisou de você, isso é difícil, né? Porque para ser macho mesmo, você tem que ter hombridade, caráter, para sustentar as mulheradas e os filhos dela. Porque nenhuma mulher faz o filho com o dedo, precisa do varão para fazer. Mas muitas das vezes o varão só quer saber só do prazer, né? Muitas das vezes ele passou lá na infância e querem que as crianças de hoje passem o que ele passou. A mesma dor, a mesma humilhação, né? Do pai que às vezes espancava, do pai que dava valor aos primos, dava valor aos filhos dos outros.
mas não valorizavam o próprio filho, porque muitos pais fazem isso, né? Ah, tô dando comida, eu faço isso, faço aquilo. Mas a atenção que o filho quer, muitos pais não têm dado, fica mais em celular, mais em Facebook. Só vai dar atenção quando tá no leito do hospital, tá na cadeia ou tá morto. Ou vai parar quando o jovem vai parar num crime, né? Porque o pai e a mãe não deram atenção. Não tô falando daqueles pais que fizeram de tudo pelo filho, tudo. Não somente a criança não quer somente comida, não quer somente brinquedo, quer a tua atenção, porque é a tua atenção que vai modificar o caráter dele. E ali, né, um dos seus filhos ali se apaixona pela sua irmã, bem a irmã, como ele tinha diversas mulheres, né? Um filho de uma certa mulher se apaixonou pela filha dele com outra mulher. E ele se apega e ele passa a pedir conselho para outro irmão. E esse irmão, cuidado com conselhos. Que tipo de conselho você tem dado aos seus filhos, aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu redor aí? E que conselhos você tem dado atenção? Só um recado para duas pessoas, viu? Porque o Senhor está vendo tudo, está contemplando tudo. E a hora vai chegar o tempo de, né, de ter o acerto com o Senhor aí, viu? Se prepara. Então seu irmão diz assim, ó, se finge de doente, né? Fala pro seu pai, chamar sua irmã, que ela prepara um alimento para você. Seu pai vai ver o filho que estava enfermo. Acredita no filho que estava enfermo. Cuidado, viu, pais? Tem muitas crianças, muitos adolescentes aí. Por você não ter dado atenção pro seu filho, você está sendo enganado. Davi acredita no filho enfermo. Chama sua filha Tamar para dar assistência ao seu outro filho. Ela, com toda a inocência, ela estava inocente do assunto. Ela, com toda a inocência, foi cuidar do seu irmão. Cuidado, viu, pais? Né? Muitos, quando ouve a palavra estrupador, abusadores de menores, principalmente os varões, quando ouve essa palavra, se revolta. Né? Até diz, tem que morrer, tem que matar. Mas muitos pais, os mesmos que falam, muitos pais têm permitido que suas filhas dancem funk, crianças menores, crianças pequenininhas, desce até o chão, usa shortinho curto. Isso quer dizer, o culpado é o estrupador que está olhando a sua filha, o culpado é o estrupador que está olhando a sua mãe, o culpado é o estrupador que está olhando a tua esposa, ou é você mesmo, mulher? Hein? Porque antigamente as mulheres se valorizavam, com todo respeito, viu? Mas hoje em dia as mulheres estão só o sangue de Jesus. Aceitaram, né? A gente ouve as músicas de hoje, a gente vê que o mundo está cada vez pior. E o culpado são os outros. Nunca ninguém, admite os próprios erros. As próprias atitudes erradas. Sempre tem que apontar o dedo pro outro. Arruma desculpa para massagear o próprio ego. Tirar a culpa, o peso de si. E sempre tá à procura de culpados. Sendo que nenhum de nós somos inocentes. Nenhum de nós somos inocentes. Tamara, que era uma mulher que andava simples e mesmo assim foi abusada pelo seu irmão. Aqui a gente vê o irmão forçando Tamar. Aqui, ó, 11. E chegando-lhes para ali que comesse, ela fez um alimento e estava dando ao seu irmão. Pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Ele começou a forçar, né, a sua irmã para ter relação com ela. Até o momento que ele abusou
E o mais interessante que a gente vê que depois que ele abusou, depois que ele usou, que muitos homens têm feito isso com as mulheres, né? No começo é mil maravilhas. Depois que teve o ato, não quer nem mais saber da mulher. E a mulher hoje em dia tá caindo no conto, né? A mulher hoje em dia é elas que estão abrindo as pernas, com todo respeito. Estão se entregando facilmente, isso quer dizer, aceitou ser carne de açougue, né? Porque a carne ali, né, passa na mão do açougue assim, ó. Hoje em dia as mulheres estão, né, indo pro açougue por conta própria. Livre-arbítrio. E Tamar ali, depois que foi abusada pelo seu irmão, Aminon foi, pegou a sua irmã e jogou para fora. Como se fosse uma vagabunda, como se fosse uma mulher qualquer. Tamar ali no ato de desespero, de vergonha, o que ela ia dizer para o povo? Quem ia acreditar que ela tinha sido abusada? Naquele tempo não tinha cirurgias de hoje, né? Não tinha esses recursos que existe hoje, que eles fazem para saber se a pessoa realmente foi abusada. E quem foi? Caso do tato ali, do sêmen, é fácil descobrir o autor. Lá não tinha esse recurso. Então imagina a dor que ela teve que carregar a vida inteira. Porque você acha que ela voltou para casa? Você acha que a família não disse nada para ela? Eu conheci uma jovem lá no CDA que ela foi abusada, hoje ela tá grávida hoje em dia. Ela foi abusada e por ela ser abusada a família não quis nem saber. Quantas pessoas aí são abusados, né? Marido não consegue nem olhar para a esposa porque não quer acreditar que a mulher foi abusada. Filhos, né? Os pais muitas das vezes não querem nem acreditar que a filha foi abusada. Independente aqui agora, amados, se ela procurou ser abusada ou simplesmente ela era uma mulher que se comportava perante a sociedade, mas foi abusada. Sofreu esse abuso aí. Se você acha que o Senhor não viu, o Senhor não estava ali, o Senhor estava ali sim, viu? Você só não morreu porque o Senhor tem planos, projeto da sua vida. E essa dor vai servir de testemunho. Hoje pode estar doendo, mas muitas vidas serão resgatadas através da tua história, do teu testemunho, dessa prova, dessa luta que você tem passado. Sabe, amado, sabe, amada, sinta o refrigério do Senhor na sua vida aí. O Senhor está curando as tuas feridas. Perdoa esse seu abusador, porque o Senhor vai tratar com ele, viu? Tá chegando o tempo de você ver o resultado e da mão do Senhor. Sabe, amado? A história, né, os teólogos dizem que passou anos, mas ela conseguiu perdoar, ela conseguiu ter a família dela. Porque quando uma mulher também ela passa por essa situação, a primeira dor, a primeira cicatriz que ela carrega é que ela foi a culpada. Ela não consegue muito ver o lado de fora, ela traz tudo para dentro de si. Eu fiz alguma coisa. Hoje em dia, muitas mulheres estão sendo... O mais interessante é que as mulheres que demonstram, né, que mostram, deixam o seu corpo livremente, aí, mostra para todo mundo. A maioria delas não são abusadas. Pelo contrário, quem são abusadas são as mulheres que andam, né, totalmente ali na integridade de uma mulher de respeito. As mulheres que, para você ver, as mulheres que logo se expõem, muitos não querem nem saber, só querem saber do momento que acabou. Né? Que graça tem se já tá tudo à mostra? Né? E as mulheres hoje estão assim, totalmente vulgares. Totalmente vulgar. Eu não tô falando que é errado uma mulher, tipo, dar em cima do homem. Não, porque muitas das vezes o homem também, né, frouxo ali.
A mulher está interessada pelo cara, né? Mas o cara, né? Até concordo, vai, a mulher se interessou por aquele cara. Não é errado você ir atrás do seu objetivo. Mas será que é certo? Porque a Bíblia também fala, e detalhe, né? Não são só mulheres mundanas. São mulheres da casa do Senhor também. Né? Eu tenho ouvido relato de homens que vai para a casa do Senhor, né? Principalmente de igreja grande, igreja chique, em que a mulher coloca certos vestidos, né? Que marca, com todo respeito, marca o corpo delas, desenha. E o varão tem problema já na área sexual ali. Ele está na luta com o Senhor. Aí a mulher faz de propósito. Existe agora, né, esses vestidos, existe essa saia, existe essas calças, né, que a mulher coloca. Você vê as nádegas dela todinha, você vê o corpo dela todinho. Parece que ela tá tão pelada. E mulheres da casa do Senhor, viu? Né? Somente aquelas madames que colocam aqueles vestidos colados, que, com todo respeito, as nádegas é imensa. Né, o corpo violão perfeito ali mostra o fio dental que ela está usando. Aí você fala que o errado é teu marido, sendo que muitas vezes você mesmo faz isso. Você acha que o seu marido está errado em sentir ciúme de você? Hein? Muitos, né? Tem sido José, tanto homem quanto mulher, fugindo do pecado. Mas tem muitos homens e muitas mulheres que estão entrando dentro do corpo, né? Dentro do espírito de Jezabel. Né? Não é nem mais o espírito dela que entra nas pessoas, são as pessoas que estão entrando no espírito, não de Deus, mas do espírito da Jezabel. Incorporando dentro da casa do Senhor. Achando que a casa do Senhor é motel, achando que a casa do Senhor é lugar de relacionamento, de encontro. Amado, a casa do Senhor é lugar de adoração e de aprender como guerrear no mundo para ganhar almas para Cristo. Não é lugar para você mostrar seu corpo. Não é lugar, você é vaso, você é serva do Senhor, você é uma nova criatura. A gente vê quantos homens, né? Quantas mulheres, pregadores da palavra do Senhor, conhecedores, ali, fazem academia e tem prazer de ficar mostrando foto, fazendo face, né? Como que esqueci o nome, lá, mostra o corpo, mostra, sabe, os desenhos do corpo, instigando outras pessoas a ter desejo por você que é pregador, por você que é pregadora do Senhor. Ô amado, muitos acham que vão para o céu, né? Qual tipo de céu você está desejando nestas condições? Hein? Porque pela palavra do Senhor, né, você está clamando pelo céu da boca do leão. Porque quando Daniel ali foi jogado na cova, ele não foi comido pelos leões, sabe por quê? Porque os leões não sentiram cheiro de carne. Né? Porque se Daniel estivesse na carne, como muitos pregadores, muitos conhecedores, você acha que ele ia sair vivo daquele lugar? Pelo contrário, querido, ele ia sair morto. Mas foi a fidelidade dele com o Senhor. Quantos já perderam o temor? Né? Aqui a gente estava falando de pessoa que foi abusada sexualmente. Quantas pessoas são abusadas psicologicamente? E dentro da casa do Senhor, né? Quantas e quantas vezes eu via de pastores, só porque o Senhor me tirou do homossexualismo, da prostituição, e no começo ainda tinha uns tracinhos ali de mulher, tinha jeito muito declarado. Os próprios pastores diziam: o que você está fazendo aqui? Volta para onde você voltou. Eu via tantas coisas na casa do Senhor, né? E ainda ouço de alguns lugares que eu vou. E são de cima de altares. Mas hoje em dia eu não dou mais ouvido a essa coisa, porque eu tenho que saber da minha
da minha vida espiritual com Deus, porque o meu compromisso não é com o homem, é com o Senhor que me chamou, quem morreu na cruz por mim, quem me resgatou, quem me escolheu foi Ele, não foi homens. Então eu dou ouvidos a Deus, basta eu fugir do pecado, eu que tenho que viver a renúncia. Mas hoje em dia, quando você vai pregar sobre a salvação, sobre renúncia, você é antigo, você é quadrado. Hoje em dia vivemos uma vida light, né? O evangelho agora ficou moderno, né? São calças apertadinhas, mostrando com todo respeito o tamanho do pacote do pastor, o tamanho do pacote do irmão, fazendo com que as irmãs que estão passando por... que tem essa luta, né? Da carne ali, cometendo pecados. As irmãzinhas, né? Mostrando, né, os seios, mostrando o rabo, fazendo os irmãos perder a santidade. Você acha que o Senhor não tem visto isso? Uma vez o Senhor me levou lá para Rio Grande do Sul, da onde o meu pastor Edson e a pastora Janaína me ungiram a missionário. Aí uma certa igreja, né, fizeram um evento no Teatro de Santo Ângelo, o teatro principal ali. E a cantora Cassiane foi chamada, né, para trazer louvores naquele lugar. E eu lembro que tinha uma certa... o altar era alto, né? E tinha umas cadeiras assim, né? Era como se fosse púlpito. E tinha as irmãs que vieram de site, tinha uma certa missionária que ela veio com uma micro saia. E por ser alto, e o modo que ela aceitou, você via tudo ali. Missionária. Você via as calcinhas dela, com todo respeito por falar dessa maneira. Eu não sei falar palavrinhas assim de, sabe? E a Cassiane, sem ver, na hora que ela começou ali, né, começou a musical ali, ela começou a andar para um lado, para o outro. Daqui a pouco ela pegou e falou assim: irmãos, há fogo estranho neste lugar, vamos fazer uma oração antes de eu louvar. Ela começou a andar de um lado para o outro orando. Daqui a pouco ela não tinha olhado o púlpito direito. Daqui a pouco ela olha para trás assim, ela sobe a escada e vai até a irmãzinha que estava mostrando tudo ali. Ela pergunta assim: se diz o Senhor, volta para tua casa, troca de roupa. A irmã, a missionária, ficou envergonhada ali. E ela foi, teve que obedecer. Quantos estão na casa do Senhor dessa maneira? Né? E sem falar que as vestes espirituais, porque também não adianta você estar todo engravatado com a saia até o pé, mas as suas vestes estão podres, está suja, está imunda diante do Senhor. O Senhor tem contemplado, viu? Cada palavra que eu dou, que você dá, sozinho, solitário, o Senhor está vendo, está ouvindo. Porque é um anjo anotando tudo que nós fazemos, viu? E naquele grande dia, eu e você vamos ter que prestar contas ao Senhor. E você que está passando por essa bonzu, o Senhor vai prestar conta a essa pessoa. Ou seja, já se levantou do trono. Esta peleja tu não vai ter que pelejar, porque essa guerra não é tua, viu? O Senhor ouviu cada palavra, cada ofensa, cada humilhação que você passou. E ninguém viu. Você tem até coragem de contar para o seu... Você não tem coragem de contar para o seu marido, para alguém. Até mesmo você se sentir envergonhada. Ou envergonhado. O Senhor está vendo, viu? Do seu trabalho, da sua escola, dentro de casa, porque há muitos machões, né? É santo dentro do altar, em cima do altar. Prega, louva, que é uma beleza. Milagres acontecem, por isso eu falo. Pregar com eloquência. Operar maravilhas não significa que eu e você vai ser salvo, viu? Porque isso vamos ter que devolver ao Senhor. Certo? O que vai contar realmente é eu praticar a palavra do Senhor. Não adianta, querido. Eu vou ser salvo porque eu faço obras. Obras não salvam. Eu vou ser salvo. Eu vejo quantos e quantas pregadores ali, que faz de tudo para pregar. Amado, a hora que o Senhor quiser te usar,
O Senhor vai te usar. Não precisa você se apresentar. Deixa que o Senhor te apresenta. Não precisa correr atrás, não. Sabe, amado, Deus quer realizar coisas grandes na minha e na tua vida. Mas é tudo no tempo dele. Eu não queira apressar o Senhor. Porque vai ter uma hora que você vai quebrar a tua cara. Vigia nas palavras com as quais você tem tratado as pessoas. Certo? Vigia. Porque a mulher que o Senhor te deu é para tu cuidar, não para tu humilhar. O marido que o Senhor colocou do teu lado é para tu cuidar. Os filhos que tá contigo, cuidar. Porque há uma frase lá em Jeremias capítulo 18, se eu não me engano, ele diz bem assim: eis que darei a outros as vossas herdades e as vossas mulheres. E aí? E aí, querido? O que Deus deu, Deus pode tirar, porque é dele. Mas de uma certa forma ele não precisa nem tirar. Ao nosso adversário que já faz esse papel, não é verdade? Quando Adão e Eva ali desobedeceu ao Senhor, comendo do fruto, o que eles fizeram? Eles fizeram uma transferência ali. Eles deram o direito deles no paraíso para Satanás. Daí o pecado entrou. E Satanás passou a tomar conta do mundo. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, querido. Cuidado para que eu e você não venha a ser expulso. Expulso. Cuidado para que eu e você não venha a perder o Espírito Santo. Não foi isso que Davi clamou? Hein? Só não retire de mim o teu Santo Espírito. Então nós temos que cuidar, zelar. Porque uma hora, a qualquer momento, né, a porta vai se fechar. E eu, por ser louca, vou ficar. Não vai adiantar eu querer comprar o azeite nas últimas horas. Enquanto a prudente, querido, vai entrar. Que eu e você possa ser a prudente e não a louca. Que essas palavras possam falar mais ao teu coração. Que o Espírito Santo venha bradar aí. E você possa voltar ao primeiro amor. Que eu e você possamos a refletir nas nossas atitudes. E ter a atitude de arrependimento. A atitude de arrependimento, né, é frear e retroceder. Não fazer mais. Amém? Porque o Senhor está de braços abertos para nos perdoar. E você que está passando por isso, o Senhor, né, está te curando nesta tarde. Está descendo com bálsamo refrigério. Isso não vai mais te incomodar. Amém? Porque o Senhor é contigo. Descansa no Senhor. Espere o agir de Deus e você vai ver. E você vai contemplar e você vai testemunhar as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Nesse vale, nesse deserto, está passando. Já é hora de você voltar a sorrir. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade.